Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é trabalhos voltados ao mal. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem. Quando você chega num terreiro de Umbanda, a primeira coisa que você vê é o congá, isto é, o altar. E nesse altar, geralmente, a imagem de Jesus tem um destaque. Ou ela está acima das demais, ou ela está centralizada, ou ela é fisicamente maior que as demais imagens. E o que isto quer dizer? Simbolicamente, se quer dizer que naquela casa Jesus é importante. E não apenas Jesus enquanto Espírito. Jesus no que se refere aos ensinos que ele trouxe, aos evangelhos. Porque a Umbanda é fortemente alicerçada nos evangelhos. A conduta moral que Jesus ensinou também é a conduta moral que os guias nos ensinam. E é por essa razão que não existe espaço na Umbanda para trabalhos voltados ao mal. Contudo, não é isso que as pessoas leigas pensam. Geralmente elas pensam que terreiro de Umbanda é aquele local em que você vai quando tudo mais deu errado. Então, quando você não tem mais para quem apelar, você procura o terreiro, porque lá se soluciona problemas. Lá se faz milagres, e isso simplesmente não existe, é um erro absurdo. Bem, mas aí não raro as pessoas chegam nos terreiros, por exemplo, querendo amarração, querendo derrubar chefe, querendo matar inimigo, querendo espantar vizinho. Esse tipo de coisa acontece por alguma razão, e eu sei que entre essas razões, não é uma razão, são várias razões, está o preconceito, a intolerância, a desinformação, etc, etc. Essas pessoas chegam até os terreiros de Umbanda achando que ali é o local correto para resolver essas coisas, e não é, porque a Umbanda trabalha sempre para o bem, para a felicidade, para o bem-estar. Os trabalhos de Umbanda são voltados a matar a fome física, muitas vezes, porque distribui muitos alimentos, e também a fome espiritual, a educação espiritual daquela pessoa, direcionando-a, ensinando-a a ser um ser humano melhor, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, melhor empregado, melhor patrão, etc. Os trabalhos de Umbanda visam trazer saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, etc. Trabalho de Umbanda não serve para enriquecer ninguém, trabalho de Umbanda não serve para amarrar ninguém, não serve para trazer marido de volta, etc. As pessoas leigas pensam isso, mas nenhum terreiro de Umbanda sério trabalha neste sentido, não é? Bem, mas aí talvez você esteja pensando, Léo, mas eu conheço um terreiro em que lá, se você for com jeitinho, eles fazem trabalhos voltados ao mal. Se você for lá conversar direitinho, molhar a mão do Pai de Santo, ele faz uma amarraçãozinha, uma coisa meio escondida, e aí como fica? Ok, então vamos analisar dois cenários. Primeiro cenário, o religioso que se desvirtuou. Isso existe em todas as religiões. Onde tem seres humanos, tem problemas. Então, da mesma forma que às vezes o padre não age como deveria agir, assim como às vezes um pastor age como não deveria agir, também existem dirigentes de terreiro que agem como não deveriam agir. Mas nós temos que olhar para estes casos entendendo que se trata de erro de conduta da pessoa e não de uma forma de trabalho da religião. Então, por exemplo, se amanhã ou depois se descobre que perto da sua casa tem um pastor que está roubando dinheiro da igreja, todo mundo entende que ele está faltando com o caráter, ele está cometendo um crime, não é da religião. As igrejas não são todas assim, os pastores não são todos assim. Então, este mesmo conceito tem que ser aplicado dentro da Umbanda. Quando nós encontramos dirigentes de terreiro que estão tendo condutas equivocadas,
É preciso entender que este é um problema daquela pessoa. É ela que não está honrando o compromisso espiritual que ela assumiu. Não é um problema da religião, ok? Então, a gente tem que entender isso. E o segundo caso é quando as pessoas usam o nome da religião para fins próprios. Porque no primeiro eu estou falando de alguém que tem um terreiro, que é de Umbanda, mas em algum momento essa pessoa se perdeu. Ela foi seduzida pelo vil metal, alguma coisa aconteceu que ela não está honrando com o sacerdócio dela, o que pode acontecer em qualquer religião. Neste segundo caso, eu estou me referindo a pessoas que usam o nome da religião para benefício próprio. A exemplo, aquelas pessoas que vivem colocando cartaz em poste. Eu sempre penso, se a pessoa fosse boa mesmo, será que ela precisa ficar colocando cartaz em poste? Mas enfim, você passa toda a cidade e você vê vidente espírita, mãe fulana de Oxum, não sei o quê. Entende? Essas pessoas geralmente não são religiosas. Elas usam o rótulo da religião para criar um personagem. Porque você chega lá, por exemplo, você vê lá, vidente espírita, começa aí. Vidente é aquele que vê espírito. Vidente não é quem faz adivinhação para as pessoas. Então já começa errado. Aí coloca lá, vidente espírita, joga-se búzios, tarô, carta cigana, quiromancia, não sei o quê. Ou seja, é expert em tudo, mas não sabe nem usar os termos corretos. Beleza. Aí tá lá, mãe ou pai fulano de, bota o nome de orixá. Olha a mistura, mistura conceitos espíritas, mistura coisa de umbanda, mistura coisa de candomblé. Você chega lá, é um personagem, então a pessoa às vezes veste aquelas roupas de umbanda, veste roupa de candomblé, bota um pano na cabeça, bota um monte de anel nos dedos, coloca um monte de guia no pescoço, você chega lá, você encontra uma pessoa que supostamente sabe do que está fazendo. Então, essas pessoas, sem uma vinculação religiosa, elas pegam, aliás, emprestados elementos de outras religiões, montam ali o seu culto meio atrapalhado para tentar vender ilusões a quem as procura. Eu sempre digo, as pessoas que procuram esse tipo de trabalho são tão ruins quanto as que fazem. Eu não engulo essa história de eu sou inocente, eu estou sofrendo e isso justifica. Não, eu acho que quem procura isso é tão sem vergonha quanto quem faz. Dito isso, vamos lá. E uma vez, uma preta velha, a avó Cambinda, me disse, filho, o que você acha mais fácil? Escrevi aqui na porta, faço magia negra ou terreiro de Umbanda? É óbvio, é muito mais fácil escrever terreiro de Umbanda, porque as pessoas leigas não sabem o que é Umbanda. Então o nome da Umbanda ele é muito popular, ele tem um apelo, e é por isso que esses falsos religiosos usam, esses personagens, vai lá e diz, eu sou mãe fulana de não sei o quê, eu sou pai fulano de não sei o quê, você vai ver, não é nada, não tem história, não tem tradição, não tem cultura, não sabe nem o que está falando. Mistura Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Esoterismo, mapa astral, astrologia, teologia, faz uma salada para vender uma ilusão àqueles que estão ali justamente para comprá-las. Então que fique claro, terreiro de Umbanda sério, com fundamento, com respeito, com orientação, nunca trabalha para o mal. Não existe absolutamente nada de preto velho a Exu. Se você chegar num terreiro sério, as entidades sempre vão te conduzir para o bem, ao perdão das ofensas, ao crescimento pessoal, à reforma íntima, melhoria enquanto ser humano. Agora, nesses lugares que vendem ilusões em nome de uma religião que eles não possuem, aí sim você pode esperar de tudo. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.